Bom pessoal, hoje eu vou estar falando sobre um mecanismo de defesa bastante conhecido que é o recalque. Mas antes de nós adentrarmos no assunto, eu gostaria de ler uma citação de Freud muito importante que ele diz: a aceitação dos processos psíquicos inconscientes, o reconhecimento da doutrina da resistência e do recalcamento e a consideração da sexualidade do complexo de Édipo são os conteúdos principais da psicanálise e os fundamentos de sua teoria. E quem não estiver em condições de subscrever, ou seja, de aceitar, de aprovar, de concordar, não deve figurar entre os psicanalistas. Então, você que pretende ser um futuro psicanalista precisa atentar para isso, o reconhecimento da consideração da resistência, do recalcamento, da sexualidade infantil e do complexo de Édipo, que são os conteúdos principais de sua teoria. Então, quem não estiver em condições de subscrever todos eles não deve figurar entre os psicanalistas. Então, hoje nós vamos estar aí entendendo esse mecanismo de defesa conhecido como recalcamento, muito interessante, para depois nós avançarmos aí quando estiver estudando os seminários de Lacan, quando ele estiver falando aí sobre a clínica do real, do imaginário, do simbólico e assim sucessivamente. Muito importante para nós poder entender a crítica literária. Bom, o que vem a ser o recalque? Se nós adentrarmos no dicionário de Elizabeth Rodnesco, na página 647, a palavra recalque significa o processo que visa manter no inconsciente todas as ideias e representações ligadas às pulsões, que seria produtora de prazer, que afetaria o equilíbrio do aparelho psíquico, transformando em fonte de desprazer. Então observe que foi através desse mecanismo do recalque que levou Freud à descoberta do inconsciente e do reconhecimento da sexualidade infantil, quando ele trabalha em 1905, os 3 ensaios da lógica do funcionamento da sexualidade infantil. Em 1915, Freud ele escreve 2 textos que fazem parte da metapsicologia, que é o recalque e o inconsciente. E Freud vai dizer que o recalque é aquilo que se foge de algo interno, e aquilo que se foge é sempre o desprazer, certo? Quando percebe que a satisfação de uma pulsão vai produzir o desprazer, ela é recalcada. Daí surge uma pergunta muito interessante, como é que algo que produz o prazer, ela vai produzir o desprazer? Como é que uma pulsão que vai produzir o prazer, ela produz depois o desprazer? Freud vai dizer que existe dentro do aparelho psíquico diferentes interesses sexuais. O que é prazeroso para um determinado lugar produz aí o desprazer em outro lugar. Logo, a função do recalque é afastar algo da consciência e mantê-la afastada algo da consciência. Nesse mesmo texto de 1915, Freud vai distinguir aí 3 períodos do recalque. Primeiro é o recalque primordial, segundo nós vamos ter o representativo recalcado, e terceiro nós vamos ter o retorno do recalcado, que dará origem aos sintomas. Então, o recalque ele vai ser aí uma operação que está na gênese de um sintoma. Freud vai dizer que o conflito psíquico entre o consciente e o inconsciente resulta no retorno do recalcado, que dará justamente origem aos sintomas. Então, todos os sintomas neuróticos, eles surgem porque é uma operação de negação ocorrida no interior do eu. É uma negação em que o paciente ele diz assim: olha, esse pensamento, esse afeto, esse desejo intolerável, insuportável, eu quero pensar que isso não aconteceu, eu quero esquecer disso. Todo este processo de colocar fora da consciência, ele é um processo de produção de um recalque. Então, tudo aquilo que é negado simbolicamente, ele vai voltar simbolicamente. Portanto, as formações do inconsciente, como os xistos, os sonhos e os atos falhos, eles são retorno do recalcado, certo? Que dará justamente origem aos sintomas. Então percebe aí que nós vamos ter aí 2 operações, que é o recalcamento e a operação de retorno do recalcado. E entre essas 2 operações do recalcamento e o retorno do recalcado, nós vamos ter um processo de esclarecimento, de tomada de consciência, onde o paciente ele vai percebendo durante o processo de análise. Por isso Lacan ele é bastante taxativo quando ele diz, olha, a função da análise
é justamente levar o paciente a se encontrar com a verdade do seu desejo, sendo que a verdade não é o real, mas é aquilo que tem a ver com a linguagem lá de Aristóteles, quando ele dizer do que é e do que não é. Que não é a verdade, e dizer do que é que não é e do que não é que é a falsidade. Então, quando nós adentramos aí no universo da linguagem, concomitantemente nós adentramos também no universo da mentira. Então, há essa possibilidade de mentir em relação ao nosso próprio desejo, há essa possibilidade de enganar o outro, de enganar nós mesmos em relação ao nosso próprio desejo, e é isso que nos constitui como seres divididos por essa relação de estar com o outro na linguagem. Então, Freud ele vai dizer que os sintomas neuróticos, isso é muito importante você atentar para essa frase, porque nos faz entender todo o processo do recalcamento. Os sintomas neuróticos originam-se através de uma pulsão de um recalque forte, certo? Ele origina-se do recalque através de uma pulsão parcial forte. Não, perceba que não é uma pulsão total, mas uma pulsão parcial forte. Professor Daniel, me traz um exemplo para ficar mais esclarecido a manifestação desse mecanismo conhecido como recalque. Freud ele traz um exemplo bastante conhecido, que é o caso Dora, de uma jovem que tinha 18 anos e que ela sofria de uma neurose histérica. E Freud relata o seguinte episódio, que o senhor K, que morava numa cidade B, perto de Viena, ele convidou Dora para ir na sua loja, onde as mulheres supostamente assistiriam aos festejos que aconteceriam na igreja. Quando Dora foi na loja, ele deixou a senhora K, que era sua esposa, em casa e dispensou todos os funcionários da loja. Quando Dora chegou na loja, estavam os dois sozinhos e ao passar ao seu lado, ele pega nos seus braços e rouba-lhe um beijo. Naquele momento, Dora sentiu asco, ou seja, nojo, repugnância, essa vontade de vomitar. Correu em direção à rua e na sequência desta cena, 3 sintomas se formaram. Primeiro, nojo pelo beijo. Segundo, uma sensação de pressão no peito. Terceiro, impossibilidade de passar na rua, perto de casais de namorado, perto de homens que tivessem assim, uma conversa afetiva, libidinal, sexual. Qual é a interpretação de Freud para este caso clínico? Freud vai dizer que este nojo pelo beijo é o resultado de uma pulsão sexual oral que foi recalcada. Observe que no momento em que ela foi beijada, ela sentiu o bicho sexual ereto do senhor K, experimentando uma excitação no seu genital, uma excitação que houve um deslocamento à parte superior do seu corpo, provocando a pressão no peito. É por isso que Dora, olha só, evitava encontrar casais de namorado na rua, na calçada. Por quê? Porque ela queria evitar justamente reencontrar com a excitação sexual que ela sentiu, que foi totalmente desprazerosa. E lembre-se que os sintomas neuróticos originam-se de um recalque primordial, de uma pulsão parcial forte, certo? Este é o conhecimento do mecanismo do recalque, que nos ajudará a entender principalmente outros quadros clínicos como o trauma e a resistência, a sexualidade dentro da estrutura também do complexo de Édipo, certo?